agora, nessa última parte, a gente vai analisar alguns questionamentos sobre Deus. Porque essa situação assim de Deus é estranha, é atípica, na verdade. Porque quando, por exemplo, um crente, no sentido de que crê em Deus, né? Uma pessoa que crê em Deus, encontra uma pessoa que não crê em Deus, e na maioria das vezes essas pessoas não sabem debater, né? Os crentes não sabem debater com quem não é crente. E aí um dos argumentos mais usados mas 95% da população acredita em Deus, quer dizer que só você está certo? Mas só acreditar em Deus não significa nada, né? Porque 95%, isso é uma estimativa que faz, se bobear até diminuir hoje em dia. Mas se 95% da população crê em Deus, isso podia dar um resultado melhor do que está dando, né? Porque se bobear, 95% do mundo não presta. E eu não estou falando só dos crentes, né? Estou equalizando aí. As pessoas creem em Deus, mas isso na prática não significa grandes coisas, né? As pessoas não estão praticando as obras de Deus. E isso lembra bastante as coisas que Jesus falava, né, principalmente para os fariseus, de ter temor, um aparente temor de Deus, uma aparência de piedade, mas na prática as pessoas na verdade não estavam fazendo a vontade de Deus, estavam fazendo a vontade do diabo. Isso que Jesus falava, né? Então assim, mesmo com essa estatística a nosso favor, né, de que a maioria das pessoas crê em Deus, mas muitas pessoas creem em Deus de uma forma errada. Muitas pessoas têm interpretações e equívocos em relação a Deus. E é claro que eu estou falando do Deus da Bíblia, porque Deus, na verdade, é um título muito genérico, né? Deus é uma divindade. Então, existe o nosso Deus, mas existe o Deus dos outros também, né? Existe o Deus Krishna, existe um monte de deuses por aí. Então, nós estamos falando do Deus da Bíblia. E até nesse sentido também, pelo menos ainda, né, por enquanto, me parece que o Deus mais cultuado, o Deus mais crido, é o Deus da Bíblia, né? A gente hoje estima-se que 1/3 da humanidade, me parece, né, é cristão, né? É dito cristão, mas também tem os judeus que creem no mesmo Deus, né? Mas enfim, então a gente vai analisar aqui alguns questionamentos. Também não são todos os questionamentos possíveis. Inclusive no final, até se vocês tiverem alguma coisa para falar, alguma contribuição, até de repente algum questionamento, né, vocês podem contribuir também, tá? E podem perguntar e falar, né, no momento que quiserem, tá? Então o primeiro questionamento aqui sobre Deus é essa questão aí delicada sobre o arrependimento de Deus. É uma coisa que está na Bíblia, né? A gente tem algumas passagens, eu vou citar algumas delas aqui. Então, uma delas é essa. Até a gente tem, antes dessa, a gente tem aquela que Deus fala que se arrepende de ter criado o homem, né? Isso está lá em Gênesis. Mas, em 1 Samuel, o próprio Samuel, na verdade, dentro dentro do contexto do que estava acontecendo com Saul, Deus vira para Samuel e fala essa palavra aí, ó: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Isso está em 1 Samuel 15, versículos 10 e 11. Logo em seguida, detalhe, no mesmo capítulo, tá? No versículo 29, Samuel, que tinha ouvido aquilo de Deus, fala assim: e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. E aí dá um nó na sua cabeça, né? Como assim? Se você talvez for um leitor não muito atento, você passou por cima disso aí e nem percebeu, né? Mas uma pessoa mais atenta, eu falei: peraí, em cima Deus está dizendo que ele se arrependeu, e depois embaixo vem dizendo que Deus não se arrepende, que Deus não é um homem para que se arrependa, e isso causa uma confusão. Na verdade, a gente tem alguns desses problemas, entre aspas, na Bíblia, e a grande maioria deles, até já comentei alguns desses problemas aqui, em relação à tradução. Nós temos um sério problema de tradução em algumas versões da Bíblia. Na verdade, na maioria das traduções da Bíblia, a gente tem alguns problemas de tradução. Por quê?
até já falamos disso na parte aí falando sobre a Bíblia, que tradução é um negócio muito complicado, porque quando você traduz um texto, assim, automaticamente você está escolhendo o modo como você vai traduzir, né? Ainda mais quando você traduz de uma língua como o hebraico, que às vezes você tem uma expressão que é extremamente profunda, que você não tem uma palavra na sua língua que você possa, né, traduzir de uma forma correta aquilo ali. Então o tradutor tem que escolher qual é a melhor palavra para aquela situação. Às vezes ele tem 2, 3, 4, 5 palavras e ele tem que, na hora lá, decidir qual eu vou usar. Esse é dessas questões. A expressão, inclusive essa aqui também, não, isso aqui é o que eu vou falar daqui a pouco, eu pensei que estava aqui a expressão. A expressão hebraica, que de fato é traduzida como arrependimento, ela significa ao pé da letra mudar de atitude. Perceba a pequena diferença que faz aí, a pequena coisa que faz uma grande diferença. Se a gente fala, eu me arrependi de ter vindo aqui hoje, geralmente a gente interpreta como um erro, não é verdade? Talvez esse exemplo que eu dei não é bem um erro, né? Nesse caso talvez fosse mais uma questão mesmo de não estou interessado nisso aqui, né? Mas se eu dissesse assim, poxa, me arrependi do que eu falei com fulano de tal ontem, aí já dá aquela ideia de que eu errei, eu cometi um erro, né? E é por isso que isso causa um problema em relação a Deus, porque aí então a gente está dizendo, então Deus erra. A gente prega que Deus não erra, mas se Deus se arrepende, então Deus erra, correto? Errado, porque a tradução profunda e mais detalhada dessa passagem não é que Deus errou e por causa disso ele se arrependeu. A ideia é, Deus mudou de atitude. Ou, dependendo da circunstância, a gente pode também dizer, Deus mudou de ideia. E veja que isso é comprovado na Bíblia, porque talvez alguém, não sei se alguém aqui ou outra pessoa, poderia contra-argumentar e dizer assim, isso aí você está falando para poder justificar o erro. A Bíblia está errada. E você está tentando achar uma justificativa para poder, né, dar uma tapada ali no problema. Mas não, a própria Bíblia mostra isso. Então a gente tem, por exemplo, Êxodo 32, no contexto dessa passagem, Moisés está conversando com Deus. Moisés tinha subido ao monte, recebido de Deus os 10 mandamentos e tal. Quando Moisés desce, o povo estava entregue à idolatria. Eles estavam cultuando ao bezerro de ouro, e como se aquele fosse Deus, né? Como se aquele bezerro fosse Deus. E, pelo que a passagem indica, inclusive praticando orgias e tudo mais. Aí, quando Moisés volta para falar com Deus, antes disso aqui na verdade, Deus fala assim, Moisés, eu vou destruir esse povo. É até engraçado assim o jeito que Deus fala, porque assim, se a gente crê que Deus não erra, e se a gente crê que Deus sabe de tudo, Deus é presciente e tal, às vezes me parece que Deus, eu vou usar uma expressão aqui talvez um pouco não muito adequada, mas Deus parece que às vezes joga um pouco com o ser humano, sabe? Parece que às vezes ele faz uma brincadeira. Com certeza, Deus não ia destruir o povo de Israel, porque ele tinha um plano, ele já tinha determinado aquilo ali. Mas ele chega para Moisés e fala assim, Moisés, me permita eu ir agora lá embaixo e vou destruir esse povo todo e vou começar do zero só com você. E aí vai dar tudo certo. Aí Moisés vai e intercede a Deus, né, e fala, Senhor, não faça isso. O Senhor tirou esse povo do Egito e tudo mais. Ele ainda chega a dizer assim, o que os outros vão pensar? Vão dizer, Deus tirou ele de lá para matar ele no deserto, né? E aí vem essa passagem que fala, então o Senhor se arrependeu do mal que havia dito que faria ao povo, ou seja, que ia destruir o povo. Perceba que aqui nessa circunstância, não é que Moisés convenceu a Deus, isso ia ser muito pequeno, não é? Ia ser muito... Que Deus é esse? Que demonstrou tanto poder, tanta autoridade, tanta sabedoria ao longo de toda aquela história ali, e agora vinha numa situação dessa? Moisés ia fazer a cabeça de Deus? Não.
Talvez Deus, não sei, eu não posso afirmar isso, mas talvez Deus estivesse até provando Moisés, né? Talvez Deus estivesse já prevendo a situação disso estar registrado, para mostrar a misericórdia dele, que ele teve misericórdia de Israel, porque lá no começo ele quase destruiu, ele quase desistiu do plano dele. Mas enfim, então, Deus mudou de atitude por causa da intercessão de Moisés. Não é que ele errou e ele quer consertar o erro. Uma outra passagem que não está aqui, mas que eu me lembrei agora, deixa eu me lembrar a circunstância, que é bem isso mesmo. Deus, quando Deus está falando inclusive para o povo, lá em Deuteronômio, ele fala sobre as bênçãos e sobre as maldições. E ele diz assim, de forma bem clara, não tem muito que interpretar ali. Deus fala, se vocês seguirem os meus mandamentos, fizerem tudo o que eu mando, aí Deus começa a dizer um monte de coisa. Vocês vão ser abençoados, a terra vai produzir tudo o que precisar produzir, tudo que tiver que produzir, vai ter chuva, os inimigos vão ficar, vão ser afastados de vocês, né? Não vão atacar vocês, e ele começa a falar um monte de coisa boa. Aí depois ele fala assim, mas se vocês se afastarem da minha aliança, então eu não vou ter misericórdia de vocês. Não vai vir chuva, não vai crescer, a terra não vai dar o fruto, os inimigos vão vir invadir e por final vocês vão ser expulsos dessa terra. Então perceba que existe aqui Deus põe paradigmas, né? Se vocês obedecerem, vai dar tudo certo. Se vocês não obedecerem, vai dar tudo errado. Então, a gente percebe ao longo de toda a história de Israel isso acontecendo. Tem momentos que Israel está jóia, aí a coisa cresce, a nação cresce, os inimigos são subjugados e tal. Na época de Davi, por exemplo, não existia, se existia pouco, mas a idolatria era fortemente combatida dentro de Israel. Então, Davi venceu os inimigos, praticamente venceu os filisteus. Aí vinha um outro rei, fazia tudo errado, o povo começava a cultuar outros deuses e etc, etc. E aí Deus ia permitir que os inimigos invadissem, né? Ficou essa brincadeira aí, o tempo todo. E Deus mudando de atitude, de acordo com a atitude do povo, né? Até a gente já leu uma passagem de Juízes que mostra bem isso. Quando Deus fala, não vou mais atender as orações de vocês, não adianta, busque os deuses de vocês. Aí o povo se arrepende, o povo chora, o povo sacrifica a Deus, joga os ídolos fora. Aí a Bíblia fala, então o Senhor teve que se compadecer do povo por causa do que eles fizeram. Ele teve que ter misericórdia porque o povo se arrependeu. Então Deus mudou de atitude, né? Então, pronto, a palavra está aqui, ó. A palavra é essa, Naham. É a palavra que significa, que é traduzida geralmente, né, para um arrependimento. Então significa isso, significa uma mudança de atitude. Então se a gente fosse fazer uma releitura aqui, talvez a gente pudesse ler o seguinte. Então vê a palavra do Senhor a Samuel dizendo, mudei de ideia em haver posto Saul como rei. Muda completamente o sentido da situação, né? E também aquele que é a força de Israel não mente, nem muda, nem se arrepende, nesse caso no sentido negativo, porquanto não é homem para que mude de pensamento, ou seja, o pensamento de Deus é estabelecido, né? Então a gente percebe que essa expressão de Deus se arrepender, erro de tradução, é um problema que acontece bastante. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Lembrou de alguma passagem? Ezequias, né? A gente até já falou disso também, né? De Ezequias. Até porque, se a gente for analisar essa questão de mudar de ideia, o arrependimento, de fato, o nosso arrependimento é uma mudança de ideia. Inclusive, em grego, a palavra para arrependimento é metanoia, ou seja, é uma mudança de pensamento. Então, agora perceba, a mudança de pensamento não necessariamente significa que você errou. Percebem isso? Esse é que é o grande lance de toda essa explicação aqui. Porque mudar de atitude, mudar de ideia,
não significa necessariamente que eu errei. Então, digamos que eu dei um castigo a meu filho, merecido. Ele merecia o castigo. Mas, por um motivo ou por outro, eu percebi que ele ficou chateado, ficou triste, tal, por causa do que fez. Aí eu volto atrás e penso, quer saber? Sai do castigo. Eu errei? Não, eu só mudei de ideia. Ele que errou, né? Então, a mudança de atitude ou mudança de pensamento pode estar num contexto de erro, mas também pode não estar no contexto de erro, né? Então, é aí onde entra a questão da gente, na hora de analisar isso do ponto de vista de Deus, perceber isso aí, né? Que não significa que Deus errou e agora ele se arrependeu. Não, ele simplesmente mudou de ideia. E geralmente é por causa da atitude do ser humano. Então, inclusive uma outra passagem, não sei se a gente já leu, eu acho que já, Ezequiel diz assim: se um homem for justo, fizer tudo certo, cumprir todos os mandamentos e virar bandido, vai morrer. Começar a fazer coisa errada, praticar injustiça, vai morrer. Se o cara for bandido, gente ruim, não cumpre nenhum mandamento, ladrão, e se arrepende e muda de atitude e vira justo, ele vai viver. Então, depende da atitude do ser humano. É por isso até que a gente fala muito sobre livre-arbítrio, né? Até acho que eu vou falar mais disso aqui um pouquinho depois, mas que você não vai achar essa expressão na Bíblia, né? Mas o ser humano tem de fato uma liberdade de escolha. Algumas teologias não concordam com isso, né? Acham que a vontade de Deus é soberana e que o homem não tem vontade. Mas se não fosse assim, não existiria o monte da bênção e o monte da maldição, né? Para Deus dizer: escolham qual caminho vocês querem seguir. É o caminho da bênção ou o caminho da maldição? Né? Então, existe de fato uma escolha aí do ser humano. Outro questionamento sobre Deus, e esse é muito forte, e esse leva pessoas a até desacreditar da existência de Deus, é a questão do mal. Eu até esqueci de botar isso aqui, mas existe poderia dizer até que é um slogan praticamente, que questiona isso, que fala o seguinte: como pode existir um Deus bom? Ou melhor, como pode existir o mal, sendo que existe um Deus bom? Se Deus criou tudo, se Deus é o Criador e Ele é bom e perfeito, como é que pode existir o mal? É um paradoxo, né? Porque de fato, se a gente pensa assim, que todas as coisas vieram de Deus e Deus é bom e perfeito, como é que pode ter dado alguma coisa errada? Como é que o homem pode ter pecado? Como é que o homem pode ser tão miserável do jeito que é? E eu estava até, hoje inclusive a gente estava conversando um negócio lá, uma situação que uma pessoa, um adolescente, um jovem passou, e na hora assim eu fiquei pensando naquilo, pensando: rapaz, que mundo desgraçado que a gente vive, que vida desgraçada que a gente vive, porque talvez por sorte, por misericórdia, a gente vive uma vida boa, né? A gente não passou por nenhum problema na infância, a gente não passou fome, a gente não vive um cenário de guerra, a gente não é um daqueles refugiados que estão lá acampados há não sei quanto tempo lá, né? Naquela situação. Mas quantas e quantas pessoas passam situações que eu não sei se algum de vocês já parou para pensar, mas pensar assim: se fosse eu não sei se eu ia aguentar, né? Eu não sei se eu ia aguentar se, sei lá, eu fosse abusado quando era pequeno, ou então se eu fosse abandonado pelo meu pai e ele não quisesse nem saber de mim e nunca aparecesse na minha vida. Então muitas pessoas passam por isso, né? E quando muita gente analisa essa circunstância, a primeira coisa que pensa é: cadê Deus aí? Onde é que Deus estava quando isso aconteceu comigo? Eu já ouvi uma pessoa falar isso. Onde é que Deus estava? Inclusive eu vi um testemunho de um pessoal, foi de um pastor na verdade, ele estava evangelizando na rua e eles foram evangelizar na parada gay. E ele foi falar de Jesus para um rapaz, né? E o rapaz, no meio da conversa, virou para ele e falou assim: onde é que estava o seu Deus quando eu fui abusado, quando eu era pequeno, né? E ele engasgou, né? Ele ia falar o quê? Aí a inspiração que Deus deu foi assim: na verdade Deus estava lá, quem não estava era quem precisava estar, que era eu e a igreja para te amparar.
Talvez a igreja não tenha te amparado como ela deveria ter te amparado, mas Deus estava lá. E aí ele abraçou o rapaz e tal. Então, assim, são situações muito complicadas. E leva a gente a alguns questionamentos. Como é que o mal surgiu? Vou começar com essa questão aí de Deus e Satanás. Existe uma religião, não existe mais, né? Não sei nem se existe. Se existir, deve ser em alguma parte lá do Oriente, não sei dizer. Mas existe uma religião chamada Zoroastrismo. E dentro dela existia essa questão de dualidade. O bem e o mal. Era muito forte isso na religião eu não sei como é que fala, zoroástrica? Do zoroastrismo. Alguns até dizem, alguns historiadores, né, esse pessoal que estuda a história de religião e tal, eles dizem que o cristianismo foi influenciado pelo zoroastrismo. Por que eles falam isso? Porque no judaísmo tradicional, no judaísmo antes de Jesus, Deus e o diabo não eram arqui-inimigos. Não existia essa questão de que Deus, Jeová, é o bem e Satanás é o mal, e eles vivem em constante briga, né? Existe uma luta do bem e do mal pelas almas dos seres humanos. Isso não existia no judaísmo. Satanás é um servo de Deus como qualquer outro. Ele é mau, ele é um anjo caído, mas ele é um servo de Deus. Ou seja, ele não está acima de Deus, ele não tem como bater de testa com Deus. Ele está muito abaixo de Deus e ele cumpre até mesmo a vontade de Deus. Isso é o que o judaísmo sempre acreditou. O zoroastrismo veio com essa ideia, mas no caso eles tinham outros deuses, né? Mas existe o Deus do bem, existe o Deus do mal que vivia em luta e tal. No cristianismo bíblico a gente não encontra isso, mas no catolicismo, que se tornou o cristianismo, né, institucionalizado, a gente percebe que existe isso, né? Existe muito essa dualidade entre o bem e o mal. Isso também vem um pouco até do próprio gnosticismo, que também falava muito forte isso, né? O espírito é o bom, a carne é o mal. Então existe uma luta entre o bem e o mal, por isso que a gente vive o conflito e tal. Mas Deus e Satanás de fato não são arqui-inimigos, e a Bíblia mostra isso de uma forma muito clara. E a gente até já comentou aqui, acho que foi semana passada, sobre essa história de Jó, por exemplo. A gente percebe como o diabo é totalmente subordinado a Deus, né? Então, o próprio Deus é que chama ele e fala, viu aí meu servo Jó? Não é nem Satanás que tem a ousadia de falar nada, é Deus é que chama, viu meu servo Jó? Aí o diabo fica naquela conversa fiada e tal. Até comentamos, né, na semana passada que, na verdade, se você perceber bem, alguns dizem assim, porque o diabo jogou Deus contra Jó. Não, abestalhado. Foi Deus que jogou o diabo contra Jó. Deus usou o diabo. Deus manipulou o diabo ali. Porque veja quem começou a conversa. Quem começou a conversa não foi o diabo. Quem começou a conversa foi... não foi o diabo, foi Deus. Viu meu servo Jó? Homem justo, tal. Tem o maior orgulho dele. Aí o diabo também. O Senhor dá tudo a ele. Toca aí no que ele tem para ver se ele vai te louvar. Né? Deus podia falar assim, tem que me provar nada, rapaz? Tá vendo aí? E tu acha que eu não conheço o coração dele? Mas não, Deus fala, então vai lá, toque na vida dele. Você pode até discordar de mim, mas eu vejo Deus manipulando o diabo nessa conversa. O diabo sai e fica, bestalhado, nem percebeu que eu te embromei aqui para poder ir tocar em Jó. Aí o que ele faz? Ele toca nos bens de Jó, ele toca na família de Jó, ele toca até na saúde de Jó, mas tudo Deus permitindo. Deus é que fala, vá lá e toque em tudo que é dele, mas não toque nele. Aí depois Deus fala, vá lá e toque na carne dele, mas não mate ele. Então Deus controla a situação, né? A gente percebe isso também, já lemos, naquela situação em que Deus queria passar a perna em Acabe. Literalmente Deus queria matar Acabe, e um profeta, que eu não lembro se tem o nome dele, acho que é Micaías, alguma coisa assim, e aí ele fala assim, eu vi Deus sentado no trono, e ele reuniu diante dele vários espíritos. Veja que não fala nem de anjo e de demônio, fala assim, ele reuniu vários espíritos, e ele consultou aqueles espíritos
fica parecendo até com o espiritismo, né? Mas é assim que fala na Bíblia, né? Ele consultou e falou assim: eu preciso que alguém vá e convença Acabe de que ele tem que ir para a guerra. Quem é que vai aí? Aí no meio daqueles espíritos, um se levantou e disse: eu vou, eu me prontifico aí. Aí Deus pergunta: qual é a sua estratégia? O que você vai fazer para poder convencer ele? Aí ele fala: eu vou ser um espírito de mentira na boca de todos os profetas para enganar Acabe. Aí Deus fala: vá, seu plano vai ser bem sucedido. E aí é exatamente o que tinha acontecido, porque quando Acabe está com o rei de Israel, e o rei de Israel um pouquinho mais piedoso do que ele, falou assim: antes da gente ir para a guerra, vamos consultar os profetas? Aí, vamos. Aí consultou todos os profetas: porque o Senhor vai dar vitória, o Senhor vai dar os inimigos nas mãos de Acabe, não sei o quê. Aí eu acho que o próprio Deus mesmo coçou a orelha assim do rei de Judá, né? Falei Israel, mas é o rei de Judá. Aí o rei de Judá: vem cá, não tem mais nenhum profeta para a gente consultar, não? Só por desencargo de consciência? Aí o rei falou assim: tem um aí, mas ele só fala o que não presta. Ele só fala contra mim. Mas vamos lá ouvir ele. Você vai ver se ele não vai falar só contra mim. Aí quando chega lá e vai consultar o profeta, que é esse, né, que teve a visão. Então, eu sou fã dessa história. Se eu pudesse contar essa história todo mês. Eu sou fã dessa história. Aí o profeta vira e fala assim: e aí a gente deve ir para a guerra? Aí o profeta: com certeza, Deus vai dar a vitória a Acabe. Todos os inimigos vão estar nas mãos de Acabe. Aí o rei fala assim: dá um tapa na cara desse vagabundo aí. Você está mentindo. Porque você só fala contra mim. Fale a verdade. Aí ele, já meio chateado, imagina, depois de levar um cacete, ele fala assim: você quer que eu conte a verdade? Aí ele conta essa história. Deus me mostrou numa visão que ele pegou um espírito para poder ser um espírito de mentira. Aí agora eu pergunto a vocês, isso, vou apelar só ao achismo de vocês, tá? Vocês acham que foi um anjo que botou mentira na boca dos profetas? O que vocês acham? Pela lógica, vocês acham que foi um anjo ou foi um demônio? Vocês votariam em quem? Um demônio, né? Eu não sei, eu acho que dificilmente alguém vai achar que um daqueles espíritos que se levantou e disse que ia ser um espírito de mentira era um anjo santo de Deus, né? Então, o que essa história está dizendo a gente? Deus usa o diabo, qualquer demônio, para fazer a vontade dele. A soberania de Deus está acima de tudo. E Deus usa quem Ele quer. E o detalhe é esse, viu? Esse é um detalhe importante aqui dentro dessa situação. Ser usado por Deus não significa muita coisa. Porque Deus usa até o diabo, né? Então, aprendi inclusive com uma pessoa que veio aqui. Ela falou o seguinte, ela falou justamente isso. Deus usou uma mula que não era gente. Deus usou o diabo. Ela deu vários exemplos, né? Então falou o seguinte: não queira apenas ser usado por Deus, queira ser aprovado por Deus, porque Deus pode usar quem Ele quer. Jesus disse que até se o povo não clamasse, até as pedras iam clamar. Deus podia usar até as pedras para clamar, né? Então Deus pode usar quem Ele quer. Então isso ressalta aí essa situação de que Deus e Satanás não são a mesma coisa, tá? O diabo está muito abaixo de Deus. Eles não são arqui-inimigos. De vez em quando, esses canais tipo Discovery, History Channel, eles inventam de ficar querendo falar sobre religião e só falam besteira. De vez em quando tem umas coisas interessantes, mas geralmente só fala besteira. E outro dia eles estavam falando sobre o Apocalipse. Eu sou sempre curioso para assistir essas coisas. Eventualmente tem até umas coisas legais, assim, alguma coisa que você possa aproveitar. Mas aí eles estavam falando sobre a batalha final, o Armagedon, não sei o que. Batalha final entre Deus e o diabo. Oh, meu Deus, vá ler o Apocalipse. Vá ver o Apocalipse. Eu já falei isso aqui até na escola bíblica. O Armagedon não dava para ser filme nunca. Não tem clímax, não tem conflito, não tem nada. Porque chega lá, ó, a Bíblia fala que o anticristo, e a gente sabe que o dragão, que é Satanás, vai dar o poder dele ao anticristo. Então poderíamos dizer, né, assim, a título de ficção, né, de história, o anticristo é o diabo encarnado. Está lá o anticristo reunindo todos os exércitos do mundo para guerrear contra Jesus. Isso está escrito na Bíblia. Inclusive, indo em direção a Jerusalém. Aí a Bíblia fala, então os céus se abrem, vem Jesus com o exército dele,
né? Desce do céu com o exército montado em cavalos brancos, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Eles se encontram no meio do caminho, vê uma batalha ferrenha de espadas, pedaço de gente para um lado, pedaço de gente para o outro. Jesus joga um raio, aí o anticristo de cá joga um raio do olho também, aí aquele negócio no meio assim, aí no final dá aquela explosão tipo atômica, aí só sobra Jesus e o anticristo. Aí, sem nada, né? Aí o anticristo, venha. Aí Jesus, eu vou acabar com você com minhas próprias mãos. Aí vem aquela batalha, aí uma coisa meio tipo Goku, né? Tipo, como é? Dragon Ball Z. Aí eles ficam lá lutando, tipo, 2 milênios, porque, né? São praticamente invencíveis. Não é nada disso que acontece. O que acontece é, Jesus vem descendo do céu, chega, isso não está no Apocalipse, mas Zacarias fala isso. Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras. Aí o Apocalipse fala o seguinte: então saiu da sua boca uma espada afiada, que é a palavra dele, e o que acontece? Ele destrói todos os exércitos do anticristo. O anticristo é amarrado e jogado no lago de fogo junto com o falso profeta, e o resto do povo morre todo mundo, ou seja, não tem graça nenhuma. Jesus só chega e fala: morra! Acabou. Dá para fazer filme com isso? Não dava, velho. Não ia ter clímax para fazer. Não tem graça. Então, por quê? Porque Jesus é infinitamente mais poderoso do que o anticristo. Deus é mais ainda infinitamente mais poderoso do que o diabo. Então não tem guerra entre Deus e o diabo. Nunca vai existir. Entendeu? Talvez a guerra entre Deus e o diabo que a gente possa dizer que tem é pela nossa vida. O diabo quer destruir a nossa vida, né? E Deus está o tempo todo nos defendendo. Mas nem Deus não suja a mão com isso, velho. Quem vem são os anjos para te defender. Sabe? Não é nem Deus que fica ali brigando. Diabo, venha. Que nada, rapaz. Ele fica só lá de cima mandando. Ô, fulano de tal, eu não sei o nome dos anjos, né? Vai lá e defenda meu servo lá. Aí o diabo e o anjo tem uma guerra boa. Aí dava para fazer um filme show. Mas Deus e o diabo não ia ter graça nenhuma. Outro ponto muito importante aqui. Satanás é o causador de todo o mal do mundo? Teoricamente você ia pensar que sim. Você está dizendo que não, porque a gente está aqui já dentro desse contexto, né? Pois é. Mas não, eu não estou falando de tentação. Estou falando do mal no mundo. Do mal, do cara que estupra, do cara que faz a guerra, um Hitler que nasceu e fez guerra. Eu estou falando do mal, do próprio Satanás que vem, enfim, faz as coisas dele. Eu falo disso, a origem desse mal. Entendeu? Não só em questão de tentação. A tendência natural, se a gente for perguntar a maioria das pessoas, talvez então você até já tenha uma visão mais, né? Mas a maioria das pessoas vai dizer, o mal vem de quem? Vem do diabo. Tanto é que qualquer coisa ruim que acontece, o diabo. Principalmente para ser o bode expiatório, né? Eu mesmo falo isso direto. Gente, por favor, não fica botando culpa no diabo, porque ele não tem. Coitado. Tem coisa que é você que está fazendo de errado e fica dizendo que é o diabo. O cara vai lá, sonega, faz, né, rouba o dinheiro lá e não sei o que e tal. Foi o diabo que me atentou. Foi descarado, velho. O diabo tá aí, o papel dele é esse mesmo. O papel dele é querer lhe derrubar. O papel dele é lhe tentar. O papel dele é lhe botar no chão. Agora, você tem uma participação nisso. Ele não faz isso sozinho. Então, como o próprio Taini falou ali, a passagem de Tiago, ele fala assim, inclusive ele nem bota diabo na história, ele bota Deus. Ele fala assim, que aquele que é tentado, não diga que é tentado por Deus. Perceba que até ele já está naquele pensamento. Não vou nem falar do diabo. Porque até se fosse o diabo, ia ser Deus por trás, né? Eu falei assim, mas não diga que foi Deus, não. Cada um é tentado pelas próprias paixões, pelos seus próprios desejos. Então, volto a perguntar, Satanás é o causador de todo o mal do mundo? Não, não é. E, inclusive, a gente não sabe, a Bíblia não informa a gente com detalhes sobre isso, mas é extremamente provável que Satanás caiu antes da criação do homem. Não sei se antes da criação do mundo, mas pelo menos antes da criação do homem. Satanás já tinha caído. É o que parece. Então, quando Deus cria o homem, e o homem era perfeito, o homem era santo, o homem era puro, né? O homem não tinha nenhum tipo de contaminação, nem morte não existia no mundo. Aí quem é que vem para trazer o problema? É o diabo, né? O diabo é que entra
no mundo para poder vir fazer a cabeça lá de Adão e Eva, para poder derrubar o homem, né? Mas você já parou para pensar como é que a coisa começou lá atrás? Porque a gente sempre tende só a lembrar desse ponto, né, da queda do homem. Você já parou para pensar sobre a queda de Satanás? Não está aqui a passagem, mas acho que a maioria conhece. A passagem de Isaías que fala, né, que subiu, né, a expressão da Bíblia é assim, subiu ao coração do diabo. A gente não sabe como era o nome dele, não era Lúcifer. Não vou dizer o nome, não sei qual é. Vamos dizer o diabo mesmo. Então, ele era um querubim. Querubim da guarda, né? Ele era um querubim. Até comentamos isso também na semana passada. Ele era tão lindo, e a própria Bíblia fala isso, ele era tão cheio de glória, inclusive no hebraico, a passagem é traduzida para a gente assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Essa expressão estrela da manhã é outro problema de tradução, tem nada a ver. A expressão original hebraica é halel, que significa alguma coisa como aquele que é louvável, aquele que é cheio de louvor. Por isso até que alguns dizem assim, o Satanás era o chefe do louvor do céu, né? Nunca vi isso na Bíblia, mas o povo fala, talvez baseado até nisso aí. Então, até o nome dele, se é que esse de fato era o nome dele, representa assim, ele era um ser glorioso. A Bíblia fala assim, quando Deus criou, eu até acho que aquilo não é ao pé da letra, é a coisa mais maravilhosa que Deus pôde mostrar naquele momento. Ele fala assim, ó, quando as pedras preciosas foram criadas, você foi criado junto. Se isso fosse dito para uma mulher, hein? Eu perdi essa oportunidade, né, de dizer, ô meu amor, você nasceu junto com as pedras preciosas. Deus estava falando isso, que aquele anjo, vou chamar ele de Halel, né? Não é Kalel, tá? Por favor, Halel. Que por sinal, aleluia, a palavra aleluia vem dessa expressão Halel, que é louvor. Então, ele era um ser tão glorioso, que aí a Bíblia fala, por causa disso, ele começou a pensar, subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Por quê? Porque eu sou bom demais, velho. Isaías 14. Eu sou muito lindo, eu sou muito maravilhoso, eu sou cheio de glória. Por que eu estou aqui embaixo? Até a gente analisou essa questão aqui da carruagem, né? Deixa eu ver se eu volto aqui só para mostrar. Provavelmente, Satanás estava abaixo do trono de Deus, numa situação como essa aqui, ó. Essa é a visão de Ezequiel do trono de Deus. E os querubins ficam embaixo do trono, levando o trono de Deus aonde quer que ele vá. Então, eu estou falando, gente, uma coisa que eu acho, tá? Não é uma coisa que a Bíblia fala de forma clara, mas dá a entender que Satanás aqui embaixo pensou, o que eu estou fazendo aqui embaixo? Eu sou bom demais para estar aqui embaixo. Então ele fala, subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, eu quero me sentar do lado de Deus. Eu acho que eu tenho moral, eu acho que eu tenho cacife para me assentar no trono ao lado de Deus. Foi o que ele pensou mesmo. Ele se encheu de orgulho, né? Então percebam que lá na origem, quando o pecado surgiu no coração de Satanás por causa de orgulho. Esse foi o pecado original. O pecado original nem foi desobediência, porque antes daquele pecado de Adão, já tinha tido o pecado do orgulho, lá atrás. E depois Paulo até fala uma coisa interessante, ele falou assim, ó, cuidado, não botem pessoas recém-convertidas para ocupar nenhum cargo de liderança na igreja, para eles não caírem na condenação do diabo. Qual é? Orgulho. Para não se encher de orgulho e soberba, que foi o pecado original. Então, veja que Deus fez Satanás perfeito, ele não tinha pecado, mas o pecado surgiu no coração dele. E aí entra aí um outro porém, que a gente fala muito sobre nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio dos anjos? Porque se Satanás, se Halel, não tivesse livre-arbítrio, como é que ele ia pecar? Como é que ele ia ter esse pensamento no seu coração, né?
Então isso é uma coisa assim que aí eu acho que já é um campo muito minado para a gente entrar, porque a Bíblia não dá muita informação e a gente vai ficar viajando demais, mas o fato é esse, né? Que ele era perfeito, ele se contaminou por causa do orgulho dele mesmo, o pecado nasceu no coração dele e a partir daí é que o pecado surgiu no mundo. E aí a gente acaba atribuindo a Satanás muita coisa, mas a questão é que Deus é que tem o controle sobre Satanás. Satanás não faz o que quer. Então, a conclusão muito, eu diria até problemática, muito estranha que a gente chega, é que o mal não advém de Satanás. O mal advém de Deus também. E se isso lhe choca, lê isso aí. Isaías 45:7. Eu formo, isso é Deus falando, tá? Não é Isaías. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Mas ao invés de lhe chocar, de pensar, mas poxa, então Deus faz o mal? Não pensa assim não, pensa assim, poxa, até o mal é Deus que faz. Porque significa que ele tem controle sobre absolutamente tudo. E aí entra aqui uma outra questão, um outro questionamento. Como é que Deus pode criar o mal e ser bom? Mas perceba aquela circunstância que a gente viu da história do tal do profeta lá com Acabe, né? É Deus que mente para Acabe? Ou ele busca alguém para fazer isso para ele? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se Deus precisar criar o mal, não se iluda não, ele cria. E ele usa o agente dele para fazer isso. Pode ser Satanás, pode ser o homem. O próprio Faraó é um exemplo disso. Até estava procurando umas coisas essa semana e me bati com um estudo bem interessante. Na verdade não foi um estudo não, foi um livro. Que ele trata justamente sobre aparentes contradições e aparentes erros que a Bíblia tem. Então ele explica aqueles que são mais comuns, né? E aí, quando ele fala sobre essa questão aí dessa questão do mal, ele mostra o exemplo de Faraó. Se a gente olhar de uma forma muito mal vista, mal olhada, mal analisada, a gente tem a impressão de que Faraó foi endurecido por Deus, ou seja, Faraó era um cara bom e Deus tornou ele ruim para poder ele mostrar como ele era poderoso e tal. Mas se você for analisar bem a passagem, você vai perceber que Faraó já era um cara ruim e as coisas que Deus fez com ele, que Deus permitiu, serviu para endurecer ele mais. Mas não é que ele era um cara bom e virou um cara ruim. Então você percebe, por exemplo, primeira praga, qual foi? Me lembra aí. Primeira praga foi a do sangue da serpente. Foi da serpente, né? Foi da serpente. Aí Moisés vai. Eu desafio qualquer um aqui a fazer isso, tá? No dia que vocês fizerem, vocês me chamam para eu ver. Ele pegou uma vara, jogou no chão, pá, e ela virou uma cobra, imagino com a naja, né? Aí a Bíblia fala que os feiticeiros de Faraó fizeram a mesma coisa. Aí eu lhe pergunto, é truque? Eu não vou nem dizer que sim nem que não, mas eu sou mais tendencioso para não. Pegaram uma vara, jogaram lá, puff, aí apareceu outra serpente. Aí para Deus provar que ele era maior, fala que a serpente de Moisés comeu a serpente do mago. Ela engoliu todinha. Aí, segunda praga, se não me engano, fala do sangue. Moisés vai e toca, com a mesma vara que virou cobra, né? Toca na água, ela vira sangue. Aí a Bíblia fala que os feiticeiros de Faraó fizeram a mesma coisa. Ele não fala como foi, né? Mas imagino que eles pegaram lá alguma água, não sei, fizeram lá alguma artimanha e a água virou sangue também. Aí o que está acontecendo aqui nessa entrelinha que a Bíblia nem detalha muito, mas se você ficar atento, você vai perceber. Faraó olha aquilo, isso não é Deus não, rapaz, isso é feitiçaria. Meus magos são tão bons quanto Moisés. Que Deus é esse? Que não é de Deus. Moisés é um feiticeiro. Moisés aprendeu aqui, porque ele sabia que Moisés tinha saído de lá, né? Moisés tinha saído do palácio. Então Moisés está fazendo um feitiço, mas o meu feitiço é mais poderoso. Já endureceu mais um pouquinho o coração de Faraó. Aí o cara vai e faz a água. Aí, ó, feitiçaria. Meus feiticeiros são tão bons quanto Moisés. Endureceu mais um pouco. Se não me engano, isso acontece 3 vezes. Os feiticeiros conseguem fazer exatamente a mesma coisa. Mas quando chega, se não me engano, na dos piolhos, Moisés pega o pó, joga para o ar, e aquele pó se multiplica e vira piolho. Os feiticeiros já não conseguem fazer.
Aí a Bíblia fala que os feiticeiros vão a Faraó e falam: ó, isso aí é coisa de Deus mesmo, viu? Isso aí não é feitiçaria não. Eles é que foram falar para Faraó. Aí a Bíblia fala, mas Faraó já estava endurecido já. Assim, mas que nada, vocês é que são fracos. E aí, depois Deus, na verdade Deus já tinha falado isso para Moisés, que ia fazer isso para endurecer ainda mais o coração de Faraó, para Faraó não deixar o povo ir e Deus poder mostrar a glória dele. Então, aí eu faço uma pergunta a vocês. Quem foi que deixou? Porque se Deus é soberano sobre todas as coisas, ele tem que deixar. Quem foi que deixou o feiticeiro transformar uma vara em uma cobra? Quem foi que deixou o feiticeiro pegar água e transformar em sangue? Vocês entendiam onde eu quero chegar? Era Deus ali. Deus estava permitindo aquilo acontecer para cumprir o plano dele. Então, é aí que a gente chega nesse ponto. Deus, na falta talvez de uma expressão melhor, Deus é tão soberano, tão soberano, tão soberano, que ele é soberano até sobre o mal. Até o mal que acontece é ele que toma conta, ele é que gerencia, ele é que permite ou não acontecer. Eu não sei se eu vou responder essa pergunta de uma forma satisfatória, mas eu penso o seguinte: Deus está no topo da hierarquia sozinho, isolado. Não tem ninguém imediatamente abaixo dele. Os que estão abaixo dele estão lá embaixo. Então Deus não tem nada para respeitar. Deus faz o que quer. Agora, os anjos têm hierarquia. E a gente tem indicações na Bíblia que os anjos de Deus respeitam a hierarquia até mesmo em relação aos demônios, aos anjos de Satanás. Porque o próprio Judas, né, fala disso, que algumas pessoas naquele tempo, por ignorância, por tolice, elas estavam falando dos demônios e tratando Satanás de uma maneira que não estava respeitando o poder que ele tem. Então ele chega a dizer assim: nem o anjo Miguel, o arcanjo, né? O arcanjo, ou seja, ele é um chefe de anjos. Nem o arcanjo Miguel, quando foi disputar, e a gente não sabe se essa história é verdadeira, mas ele diz como exemplo, né? Nem o arcanjo Miguel, quando estava disputando o corpo de Moisés com Satanás, se atreveu a tratar ele de qualquer maneira. Então a gente pode até dizer, né, entre aspas, que ele respeitou a hierarquia, até porque, se de fato for assim, que eu também não sei se é, mas se Satanás era um querubim, e se o querubim parece que está numa hierarquia acima de um anjo e de um arcanjo, Miguel estava numa situação até inferior a ele, né? Então ele não vai falando qualquer coisa, ele diz assim: o que Miguel falou foi: o Senhor te repreenda, Satanás. Então perceba que é quase a nossa atitude, né? É quase a nossa, porque a gente tem autoridade contra Satanás. Mas você vai falar com ele como? Você vai dizer assim: ô Satanás, seu vagabundo, sai daí agora, vai que eu estou mandando. Vai fazer isso. Vai, depois me conte o que aconteceu. Talvez você não precise nem me contar. Às vezes a gente precisa conceituar melhor as coisas para entender, né? Então, por exemplo, o que é pecado? A gente às vezes espiritualiza muito o pecado. O pecado é um erro cometido. Então, assim, vamos dizer assim, na linguagem bíblica, poderíamos dizer que porque eu não prestei atenção e bati no carro, eu cometi um pecado. Não foi contra Deus, entendeu? Não foi um pecado contra Deus, mas na linguagem bíblica eu errei. Isso é que é pecado. Pecado é errar. Por que o ser humano erra? Bom, no caso, na situação atual, o ser humano erra porque ele é pecador já por natureza, ele é falho, né? O ser humano já nasce tendente à falha. Então, não tem mais jeito, não tem o que consertar. Mas vamos pensar em Adão, que não tinha pecado, né? O que foi que levou Adão a pecar? Foi justamente isso aí que você falou. A liberdade que ele tinha de escolher. Aí remete a uma outra questão, um outro problema. Poxa, então por que Deus deu liberdade? Né? Analisando, se fosse você, eu não estava então liberdade. Você já sabia que ia dar errado. Mas aí a gente volta mais um pouquinho e pensa o seguinte: o que Deus ia fazer com um bocado de robô? Deus não queria fazer robô. Porque assim, gente, se Deus é poderoso, ele podia ter feito robô. Entendem o que eu quero dizer, né? Deus podia ter feito um monte de criaturas que só fizessem a vontade dele, que não tivesse a mínima margem
de sair da vontade dele. Não, eu vou chegar lá. Eu estou querendo voltar aqui atrás para a gente pensar isso, que o mal existe porque existe pecado. Se não existisse pecado, não existia mal. O mal é decorrência do pecado. Entendem isso? Então, por que é que... E aí, pegando até o contexto aqui de Isaías, por exemplo, né, daquela passagem. Deus está falando essa situação de criar o mal aqui nesse contexto, falando do que ele estava fazendo com Israel. Ele estava trazendo um exército estrangeiro, que eram os babilônios, para poder levar o povo cativo, para matar a gente, para destruir o templo. Então, assim, se coloque no lugar de Isaías e tente pensar numa coisa mais mal do que isso, né? Era a pior coisa que podia acontecer, que inclusive já estava prevista lá atrás, que eu já falei, no Monte da Maldição. O povo vai se desviar e Deus vai trazer uma nação estrangeira, vai subjugar a nação, e chega a dizer, vou destruir o tabernáculo. Até isso Deus falou, eu vou destruir esse tabernáculo também. Ele não vai ficar em pé. Então, o mal veio por causa do pecado. Aí o pecado nasceu aonde? Nasceu no coração. De onde? Do livre-arbítrio. Mas por que tem livre-arbítrio? Porque Deus quer criaturas que o sirvam de verdade. Deus não quer robô. Aí, de repente, você pode até questionar assim, mas aí eu não concordei com Deus, não. Deus podia ter feito diferente. Você tem todo o direito, ou não, de concordar com Deus, mas Deus faz o que Ele quer. Né? Não adianta você ficar, mas Deus... Velho, não adianta. Deus já fez. E Deus pode fazer do jeito que Ele quer. Deus, se quiser hoje, pode acabar com tudo. Não pode? Deus pode até hoje perder a paciência e dizer assim, quer saber, eu não vou nem... Eu vou parar logo esse negócio, cansei, não quero mais não. Senhor, mas o Senhor já falou isso e aquilo, cala sua boca, eu vou acabar, e acabou. Quem é que ia perguntar nada a Deus? Quem é que ia cobrar de Deus alguma coisa? Quem é que ia chegar? Os anjos que ia chegar, Senhor, eu não concordo. Não concordo. Estamos fazendo aqui um abaixo-assinado para o Senhor voltar ao universo, porque o Senhor já tinha prometido, está lá a Bíblia escrita. Tu acha que ia acontecer isso? Aí Deus virar para os anjos e dizer, tchau. Alguém mais aí quer? Então assim, Deus é soberano. Não tem ninguém acima dele, não tem ninguém igual a ele. Ele mesmo fala, não divido minha glória com ninguém. Deus faz o que quer. O que é bom para nós, e nós experimentamos isso na nossa vida, é que Deus não é maluco. É que Deus não é doido. É que Deus não é autoritário. Deus não é um Saddam Hussein. Deus não faz o que dá na telha sem medir as consequências. Deus é bom. Graças a Deus que Deus é bom. Porque se Deus fosse um pouquinho menos bom, a vida da gente ia ser um inferno. Velho. Porque pensa aí, um cara que pode... É por isso que muita gente se rebela contra essa ideia de Deus. Porque pensar que tem um cara que pode fazer o que quiser na minha vida, ele pode me matar hoje se ele quiser, essa ideia não é muito agradável. Tira totalmente o controle que eu tenho sobre a minha vida. Então, muita gente, né, internaliza essa revolta e pensa assim, quero saber de Deus não, velho. Deus não existe. Aí acha argumentos, né? Argumentos tem vários aí para poder dizer que Deus não existe. É o problema do mal, né? O problema do mal é o mais usado. Mas aí o cara vai cair nessa. Então, voltando ao que você falou aí da questão, pergunta de novo aí, para ver se eu respondi já ou não. É porque eu falei tanta coisa aqui. Você fala de criar o mal, né? É isso. Então, veja que o mal aqui não é pecado, tá? Percebeu aí? Deus não está falando aqui que ele cria o pecado. Deus está falando que cria o mal. O que pode ser o mal? E no contexto eu falei, o mal é a guerra. O mal é a desgraça. O mal é a chuva que não vem. O mal é a fome. O mal é o exército que vem e ataca. O mal é a guerra que dizima, que mata todo mundo. Entendeu? Esse é o mal. Mas o mal vem de onde? Vem do pecado, do ser humano pecador. Então, Deus não precisa. Ele podia até fazer isso e fazer o que ele queria. Mas Deus é bondoso e não peca, não erra. Deus não vai mexer com lixo. Deus não vai meter a mão em sujeira. Já tem gente para fazer isso para ele, entendeu? Por quê? Porque ele fez, porque ele quis, tá? Não, porque os seres humanos se rebelaram.
A própria situação aqui de Israel, né? Por que Deus estava trazendo mal contra a nação? É porque Deus é miserável? Deus é carrasco? Deus queria dar uma lição a Israel? Não, velho, porque já tinha quase 1000 anos que Deus estava tendo misericórdia de Israel. E Israel só fazendo coisa errada. Só fazendo coisa errada. E tem em mente que Israel não é um povo que Deus chegou hoje aqui. E aí, brasileiros, beleza? Vocês agora são o meu povo e vocês vão fazer tudo o que eu mandar. Se vocês se rebelarem contra mim, eu vou matar vocês. Não foi assim que aconteceu. Deus inventou, Deus criou a nação de Israel. Deus chamou um cara, falou assim, quer andar comigo? Quero, pronto, eu vou fazer de você uma nação. Pronto. Israel nasceu daí, a partir de Abraão, né? A partir de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Israel era de Deus. Israel não era uma nação que Deus pegou já caminhando, não. Deus criou, inclusive Israel é chamado de filho de Deus, né? Ele falou assim, chamei meu filho do Egito. Então, a gente percebe que nesse ponto, Deus tinha toda a autoridade para fazer o que ele quisesse com Israel. E perceba quanta misericórdia ele teve com Israel. E tanto é que Israel está aí até hoje. Vá ver onde é que está o Egito. O que é o Egito hoje? Cadê a Babilônia? Cadê a Assíria? Cadê Edom? Cadê Síria? Síria está lá, né? Mas a Síria. Quem é a Síria? Só para causar problema. Só serve para causar problema a Síria. Porque não tem peso, né? O que mais você falou aí? Cadê Sodoma? Não sobrou ninguém. Israel sobrou. E sinceramente essa é para mim uma das grandes provas de que Deus existe. Israel existir ainda hoje. E não apenas existir. Israel é um dos principais países do mundo. A alta tecnologia vem de Israel. Só para você ter noção. Quando a gente de fato experimenta Deus, quando Deus não é só uma ideia na nossa cabeça, não é só uma filosofia, ou dê o nome que você quiser, quando você é convencido no seu espírito de que Deus é real, é verdadeiro, essas coisinhas se tornam supérfluas, entendeu? Porque você passa a entender que Deus é de fato bom, é de fato justo e é perfeito. E aí porque aí é onde está a questão. Uma pessoa que não creia em Deus, ou uma pessoa que não tenha experiência com Deus, é natural que se ela for pensar nisso aí, dá um nó na cabeça da pessoa, né? Mas se a gente experimenta que Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é justo e amoroso, a gente consegue ter só um vislumbre, porque não dá também para a gente alcançar isso aí, mas só um vislumbre da seguinte situação: Deus vê o passado, o presente e o futuro na frente dele o tempo todo. Para ele não existe presente, passado e futuro, para ele só existe presente. Deus vê tudo de uma vez só. E Jesus fala de uma maneira fantástica, né? Ele fala assim, inclusive um outro aspecto: Deus vê os vivos e os mortos na frente dele do mesmo jeito. Quer ver uma prova? Jesus fala assim para os saduceus: vocês querem uma prova de que existe ressurreição? De que Abraão, Isaac e Jacó vão voltar a existir? Por que Deus se chama de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Por um acaso Deus é um Deus de mortos? Ou é um Deus de vivos? Aí depois Jesus fala, porque para ele todos vivem. Então na nossa visão limitadinha, a gente não vê nem isso aqui, a gente vê isso aqui, ó. A gente não consegue compreender de que a gente é espírito, que isso aqui é uma porcaria, que não vale nada, muito frágil, e que a diferença entre eu e um defunto é só uma coisinha para Deus insignificante. É uma capinha de plástico por cima. Estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Para Deus, os vivos e os mortos estão diante dele. Então, quando a gente pensa assim que Deus mandou matar, ou que Deus matou, não vou dizer nem que Deus mandou matar, porque Deus não manda ninguém mais matar ninguém, mas que Deus matou. Deus matou o cara, velho, poxa. Mas para ele não tem diferença nenhuma. E aí, dentro da questão da onisciência de Deus, Deus pode estar observando lá, chegou a hora desse cara morrer. Aí se fosse alguém do lado perguntando, mas por que, Senhor, ele vai ter que morrer? Bom, primeiro porque, eu vejo aqui, observe, se ele continuar vivo, olha o problema que vai dar na frente. Ele vai causar problema para ele e para todo mundo. E sinceramente ele não tem mais nada para fazer na vida. A vida dele não tem mais o que contribuir.
Então eu vou decidir pela minha soberania que a vida dele vai acabar aqui. E Paulo até fala isso. Quem é você? Você é vaso. Você vai questionar o oleiro? Alguma coisa? Então Deus tem uma visão que a gente não tem. Tem muita coisa, eu particularmente, eu estou na fila para isso aí. Vai ter muita coisa que quando a gente estiver lá com Deus, a gente vai entender que vai ser meio que a história do pai e do filho. O pai dá um castigo ao filho pequeno e o filho não entende. O pai bate, o pai bota de castigo, o pai tira as coisas dele, etc. E o filho fica com aquela raiva do pai, né? Quem nunca pensou, pelo menos assim, que odiava o pai, né? Fugir de casa, meu pai é miserável, né? Meu pai é ruim. Mas quando você cresce, a maioria das pessoas que conheço, a maioria, graças a Deus que é a maioria, porque tem alguns que têm uns problemas psicológicos, né? Mas a maioria fala, agora eu consigo perceber claramente porque meu pai fazia aquilo. Eu consigo compreender até, minha mãe mesmo falava isso, eu consigo compreender até os erros da minha mãe. Eu consigo perceber até quando minha mãe exagerou no castigo que ela deu. Porque aí ela começa a falar, né? Ela tinha 10 filhos, ela era inexperiente, ela casou nova, etc, etc. Então ela tem agora maturidade para poder analisar as ações da mãe dela e dizer, ela fez tudo certo. Ela não fez nada errado. O castigo eu merecia mesmo. Mas quando você é criança, você não sabe disso. Então, nossa situação é essa. Quando a gente chegar diante de Deus e a gente estiver maduro espiritualmente, talvez a gente não vá nem perguntar. Eu acho que, não sei, vai ter eternidade, né? Mas eu acho que Deus vai fazer um esquema com a gente. Eu acho que quando a gente chegar na eternidade, vai fazer um download na nossa cabeça e a gente vai entender tudo. Eu acho que vai ser tipo assim, como se fosse um cego que enxerga. Eu acho que vai ser nossa situação. A gente não vai nem precisar perguntar. Quando a gente pensa assim, pô, eu vou perguntar. Ah, agora eu entendi. Poxa, de fato, tinha que ser assim. Você vai entender. Então, se contente com o que você tem agora, porque é só o que você consegue absorver. Eu falei isso na escola bíblica, inclusive domingo. Em Êxodo 20, 13, Deus proíbe me matar, correto? Lembra? Êxodo 20, 13 é os 10 mandamentos. Qual é o mandamento? Não matarás. É o 9º mandamento, se não me engano. Aí, em Êxodo 21, 12, Deus vem e fala, ó, aquele que matar um inocente, pena de morte para ele. Israel, no tempo aqui da lei de Moisés, existia pena de morte para vários crimes. Assassinato, sequestro, até sequestro era passível de morte. Até o filho rebelde era passível de morte. Era para ser apedrejado. E Deuteronômio 7,2, mais complicado ainda, é o que você citou aí. Deus chega e fala para Moisés, olha, vocês vão entrar na terra dos amorreus, dos não sei que, eus, de um bocado de eus, né? E aí ele diz assim, você não faça acordo com tal e tal e tal povo. Mas ele fala assim, mas o povo tal, tal e tal, você vai exterminar. É para você acabar com esse povo. Não é para você fazer acordo com eles, e não é para você deixar nenhum vestígio desse povo. E principalmente o amorreu. O amorreu foi o povo que Deus deixou bem claro que Israel não podia fazer nenhum tipo de acordo, nem mistura, nem clemência com o amorreu. Era para ele destruir o amorreu. E é como você falou, é uma coisa até que não tem jeito, a gente fica chocado de pensar. Deus falou assim, mata até as crianças, não quero que fique ninguém. Não é para sobrar nem os bichos dos amorreus. É para morrer todo mundo. E aí, como é que você concilia uma coisa com a outra? Deus, em Êxodo 23, ele disse para não matar. E quando chega depois, o culpado tinha que morrer. E o povo, Deus pediu para exterminar. Mais um problema de tradução. Em Êxodo 20, 13, a expressão hebraica eu não sei se eu vou falar certo, mas é hatzar. Essa expressão, ela não significa matar no sentido genérico. Ela, tipo, matei uma barata. Eles não usavam hatzar. Eles usavam essa expressão para aquele bandido que no assalto matou o cara. Ou seja, ele matou um inocente. Ao pé da letra, o mandamento não é não matarás, é não assassinarás. Não cometerás assassinato, que é o que? Matar o inocente. Isso é o que está no mandamento. As outras expressões, como a de Êxodo 21, 12, por exemplo, é essa expressão harag, que é uma expressão mais genérica, equivalente ao nosso matar, né? Então, ela é muito genérica porque ela pode significar matar o inocente, mas também matar uma barata, matar a galinha para comer, ou matar o culpado digno de pena de morte. Entendem?
ela é mais abrangente. Então, não existe conflito aqui entre Êxodo 20 e Êxodo 21. Porque o que Deus está dizendo é para não matar o inocente. Mas Êxodo 21, 12 está falando do culpado. Aquele que derrama o sangue, ou seja, aquele que foi contra o mandamento de Êxodo 20, 13, ele merece a morte. Então ele é culpado, ele não é inocente. E um outro detalhe também, especificamente sobre essa passagem de Deuteronômio, que Deus manda exterminar a nação dos amorreus, eu não vou ler essa passagem, mas Gênesis 15, depois até vocês vão ter a apostila disso aí, Gênesis 15 fala o seguinte: Deus mostra a Abraão toda a terra de Canaã. E aí ele falou: Abraão, está vendo essa terra todinha? Olha lá, de uma ponta a outra, isso aqui vai ser da sua descendência. Ele mostra isso a Abraão. Aí ele fala assim: mas não vai ser agora. E aí a explicação está nesses versículos aí. Deus fala para Abraão: isso vai ser daqui a uns 400 anos. Aí, vou melhorar aqui o texto, tá? Aí Abraão pergunta: Senhor, 400 anos? Eu não vou estar nem vivo mais. 400 anos é tempo demais. Por que 400 anos? Aí Deus responde: porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se completou. Vamos tentar usar outra linguagem aqui. Imagine que a iniquidade vai enchendo um copo. A iniquidade dos amorreus estava na metade do copo. Então Deus disse: daqui a 400 anos vai chegar o limite da iniquidade dos amorreus. E aí eu vou exterminar eles. A Bíblia não fala isso de uma forma clara, irmãos, mas eu vou dizer a vocês o que eu entendo da Bíblia, e eu consigo enxergar isso não apenas em povos bíblicos, mas eu enxergo isso até em povos contemporâneos, relativamente contemporâneos nossos. Deus, do mesmo jeito que Ele tem paciência, mas tem um limite para cada pessoa, Deus tem paciência e tem um limite para cada nação. Você pode perceber que nos profetas, Deus fala coisas duras contra as nações, de dizer assim: eu vou riscar do mapa, vai sumir, e sumiu mesmo. E a gente percebe que algumas nações, e eu não sei, se eu tivesse capacidade, ou se eu tiver algum dia capacidade, eu vou mergulhar nisso aí. Eu fico pensando assim: poxa, por que, por exemplo, Egito e Síria ainda existem, mas Babilônia não existe mais? E não venha me dizer que Iraque é Babilônia, porque não é. Né? Porque tem gente que fala: o Babilônia é o Iraque. Não, não é. Babilônia acabou. Deus mesmo falou assim: a Babilônia vai acabar e ninguém vai reconstruir a Babilônia. E ninguém reconstruiu a Babilônia. Dizem, não tenho certeza se é verdade, que Saddam Hussein, antes da guerra do Iraque, ele estava dizendo que ia reconstruir a Babilônia. E o que foi que aconteceu? Morreu. Ninguém reconstruiu. Agora, o Egito tem uma ligação com Israel. Porque, se para pensar, Israel nasceu do Egito. Então, eu não sei nem se não tem aí alguma passagem bíblica que Deus fala sobre uma tolerância com o Egito por causa disso. Mas Deus exterminou outras nações. E detalhe, teve uma nação, que foi a nação dos amorreus, que Deus usou o povo de Israel para exterminar. Mas existem várias outras que Ele usou outros povos. Os assírios exterminaram nações, os babilônios exterminaram nações, os espanhóis exterminaram nações. Os astecas, os maias, os incas foram exterminados praticamente pelos espanhóis, né? E aí quando você vai estudar, não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas se você for estudar o que os astecas, os incas e os maias faziam, o que eles estavam fazendo quando os espanhóis chegaram, isso te faz pensar. E se você quiser saber o que é que eles faziam, assista aquele filme Apocalipto, de Mel Gibson. Aquilo ali retrata a realidade, era aquilo que estava acontecendo. Eles estavam caçando povos para fazer sacrifício humano. E já se descobriu que isso é verdade. Tem uma quantidade enorme de crânios dentro de um lago, de pessoas que foram decapitadas para poder satisfazer os deuses, porque eles estavam achando que os deuses estavam chateados com eles. Então eles estavam exterminando povos. E veio os espanhóis e exterminaram eles. E aí Deus ainda não julgou os espanhóis, mas eu acho que vai chegar a medida da iniquidade também dos espanhóis. É sério isso. Já tem gente dizendo, tem inclusive um judeu falando isso, que o tempo dos Estados Unidos está acabando. Os Estados Unidos vão deixar de ser um império e Deus vai trazer o juízo contra os Estados Unidos. Vai chegar o dia que Deus vai trazer o juízo contra o Brasil.
contra todos os povos, porque existe uma medida de iniquidade que Deus não deixa passar. Então, a iniquidade do amorreu chegou no limite naquele tempo lá de Moisés, porque Deus já tinha tido uma tremenda paciência, né? Eu não sei te dizer quantos anos os amorreus já existiam antes de Abraão, mas vou chutar, vou dar um chute aí, que eles já existiam há 100, 200 anos. Pensa aí, Deus teve uma paciência de 600 anos com os amorreus, e eles não mudaram nada. Eles não creram em Deus, eles não se converteram, eles não mudaram as atitudes deles. Então ele falou assim, vou riscar do mapa. Aí Deus usou Israel para isso, entendeu? E ele usa quem ele quer. Uma tarefa difícil, né? Porque o próprio Davi sofreu por causa disso. Deus disse a Davi que ele ia vencer os inimigos de Israel, e ele venceu. Mas a Bíblia fala que ele tinha sangue nas mãos, e por causa disso ele não pôde construir o templo. E Deus mesmo falou assim, não, ó Davi, você é show, gosto de você, já perdoei você por aquela parada lá, sumiu, não existe mais. Agora, uma coisa que eu não posso fazer é permitir que você construa o templo, porque você é um guerreiro sanguinário. Se você for analisar a história dele, você vai ver que Davi exterminou povos também, porque Deus mandou. Então, ele tinha sangue nas mãos, então isso impediu ele de construir o templo. Mas foi Deus que entregou os povos na mão dele. Então, a soberania de Deus se equilibra sobre a sua bondade, a sua paciência e a sua justiça. Aquilo que a gente falou no início, né? Deus não é soberano do tipo que faça o que eu quero e se arrombe, não. Existem os limites da sua paciência, da sua bondade, da sua justiça. E essa passagem aqui é muito interessante de Daniel, que fala sobre essa questão da soberania de Deus. Daniel 2, isso é Daniel orando, né? Então ele fala, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Então está na mão dele. Lembra que a gente falou sobre aquela questão do livre-arbítrio, que Deus não pode invadir a nossa liberdade, Deus não converte ninguém? Essa é a única limitação que Deus tem. Porque de resto Deus pode fazer o que Ele quiser. Então eu até arrisco a dizer, a gente vive numa democracia, a gente vota, né, tal, mas assim, Lula ganhou porque Deus quis. Porque se ele não quisesse, não ganhava. Dilma ganhou porque Deus quis, ou pelo menos porque permitiu, né? De repente até Deus permitiu, falou assim, vou deixar, né? De repente ele nem queria, mas ele deixou, vou deixar o povo escolher. Deus deixou Dilma cair e Temer assumir. Vai ser bom? Não sei, mas está tudo dentro do plano dele. Se ele tiver um plano, ele muda. Se ele não tiver, ele deixa, porque ele é soberano, ele faz o que ele quer. Vamos encerrar aqui falando só sobre esse último ponto, sobre o paradoxo da onipotência. Isso aqui é uma coisa que nasceu dentro das universidades, nas cabeças dos sábios tolos que querem entender Deus pela lógica, né? Então eles pensam assim, essa questão de Deus ser onipotente é uma coisa que é ilógica. Por quê? Porque se Deus for onipotente, então significa que ele pode criar uma pedra que seja tão pesada que ele não consiga erguer? Ou seja, Deus vai ser onipotente a ponto de criar uma pedra tão grande, tão poderosa, tão pesada, que ele, como um ser todo poderoso, não vai conseguir. Então ele vai deixar de ser todo poderoso. Entendeu o paradoxo? Ou Deus é todo poderoso, ou Deus é onipotente. Ele não pode ser as duas coisas. Esse aqui é o paradoxo da onipotência. Mas aí a gente pensa o seguinte, existe essa passagem aqui em Atos 17:30 que me chamou a atenção por causa desse contexto, que Paulo está pregando lá para os atenienses e ele fala isso aí, ó, Deus, desconsiderando os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O que tem a ver isso com o que eu estou falando? Aquela questão que eu falei do livre-arbítrio do ser humano, de Deus permitir que o ser humano escolha, quem foi que inventou isso? Foi o homem? Foi o diabo? Foi o pecado? Quem inventou o livre-arbítrio foi Deus. Entende? Deus inventou a limitação que ele tem. Está entendendo? Já assistiu aquele filme Todo Poderoso? Com o Jim Carrey? Pelo amor de Deus, se você não assistiu, assista. Mesmo se você não gostar de assistir o filme, mas assista. Na história ali do Todo Poderoso, Deus dá o poder dele para o Jim Carrey, né?
Aí ele começa a fazer um bocado de maluquice, um bocado de bobagem. Mas aí a coisa que ele mais quer é que a noiva dele, a namorada dele, volte para ele, porque ele magoou ela. E aí ele fica tentando usar o poder divino dele para poder convencer ela, para poder mudar a cabeça dela, para ela amar ele. E aí quando ele vai conversar com Deus, Deus fala: ô meu filho, essa é a única coisa que eu não posso fazer. A única coisa que eu não tenho poder para fazer é convencer os homens a me amarem. Eles têm que me amar por livre e espontânea vontade, por quererem, né? Aí é onde entra. Deus, percebem que Deus criou uma pedra que nem ele pode levantar? É o livre-arbítrio. Deus impôs um limite a ele mesmo. Agora, qual é o segredo disso aqui? É que se nós ainda temos livre-arbítrio, é porque Deus quer também. Então, se a gente fosse pegar a história da pedra, Deus pode criar uma pedra que ele mesmo não possa levantar? Pode. Ele pode criar uma pedra que nem ele consiga levantar. Aí, no dia que ele cansar da brincadeira, ele sopra e a pedra deixa de existir. Sacou? É assim que acontece. Então, ó, Deus, por sua própria vontade, ele pode impor limites a si mesmo. E ele pode revogar esses limites a hora que ele quiser. Isso faz parte também da soberania de Deus. E não é só esse limite do livre-arbítrio que Deus tem, não, viu? Deus tem outros limites. Quer ver um limite que Deus tem? Quando Deus fala uma coisa, ele mesmo fala: eu não falo nada para voltar atrás. O que eu falei, está falado. Agora pense, vamos só dar um exemplo. De repente Deus falou uma coisa lá, e aí a gente, na nossa análise, a gente pensa assim: rapaz, Deus vacilou, velho. Para que Deus vai falar isso? Porque se eu fosse ele, eu acabava com esse negócio agora. Mas porque ele falou que não ia acabar, ele não pode voltar atrás. Percebe que ele impôs um limite a ele mesmo? Foi ele que impôs a ele mesmo um limite de não voltar atrás, porque se ele quisesse, ele voltava, né? Então, isso tudo reforça o conceito de que Deus é soberano. Deus faz o que quer, Deus reina sobre todas as coisas, Deus reina sobre a sua vida. Amém. É para falar amém, gente. Deus reina sobre a sua vida. Eu até comentei isso aqui. Eu não usei esses termos, mas o pastor está falando o seguinte, que existem dois aspectos da vontade de Deus. Existe aquela vontade que Deus de fato quer que aquilo aconteça, e existe aquela vontade em que Ele permite que aquilo aconteça, né? É a vontade permissiva e volitiva, né, que chama, né? São termos teológicos, né? Mas, de fato, é o que acontece, porque Deus pode ter um plano. Então Deus vai e interfere, e mexe ali e faz a coisa acontecer. Mas Deus também pode não ter um plano específico, mas Ele pode deixar aquilo acontecer, né? Então eu imagino, por exemplo, que na situação, por exemplo, de José, o fato dos irmãos terem vendido ele, toda aquela circunstância, não foi Deus que moveu os irmãos dele a fazerem aquilo. Deus deixou acontecer, porque Deus podia ter impedido também, não podia? Eu encerro com uma frase de C.S. Lewis, que eu acho que diz tudo aqui. Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. A gente, nessas 4 aulas, a gente falou sobre Deus, e mais do que o conhecimento teórico e até teológico, vamos dizer assim, de quem é Deus, eu volto a falar o que eu já falei aqui. Deus tem que ser uma realidade na nossa vida, não pode ser só uma ideia. Deus não pode ser só uma ideia teológica ou uma crença que você tem. Deus tem que ser uma coisa real. Você tem que experimentar tudo isso aqui que a gente falou na sua vida. E se você não experimentou ainda, você pode até ser crente. Veja que eu não estou falando nada de salvação, tá? Eu estou falando de ter experiências com Deus. É uma coisa que a gente tem que buscar sempre. Porque, eu até já falei isso também aqui, vou repetir. Quem prova que Deus existe somos nós. Nossa vida. Porque eu duvido que uma mente cética, ele pode até não crer, mas que ele não se abale se ele estiver numa cama doente, você chegar lá e falar assim: levanta o nome de Jesus, pegar ele pela mão e levantar. Quero ver a mente cética que não vai ficar com um nó desse tamanho na cabeça. Ele pode até não crer por dureza de coração, mas aquilo ali vai mexer com o cara. Paulo inclusive fala, né? Melhor coisa se vocês profetizarem do que vocês falarem línguas. Porque se vocês tiverem gente incrédula no meio de vocês, e vocês começarem a profetizar, e começar a dizer coisas do coração dela, ela vai saber que Deus está no meio de vocês. Então talvez isso seja até um bom parênteses aqui para a gente encerrar isso, né?
mais do que o dom de língua, busque profetizar. Porque se Deus começar a te usar para o povo do teu trabalho, o povo, porque é o crente, não sei o que lá, um dia o cara está lá, cabisbaixo, e Deus te revela, valeu, ora por aquele cara, porque ele está passando um problema em casa. Aí você chega e fala assim, bicho, tu está passando um problema em casa, né? Posso orar por você? O cara vai ficar assustado. Como é que você sabe? Deus falou comigo, velho. Entende como isso é poderoso? Então isso é uma coisa que a gente tem que buscar. A gente tem que ter essa experiência com Deus, não só para a gente, mas também pelos outros, para que os outros vejam que Deus é real. Porque o próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus disse que o povo deveria crer nele, não apenas pelas coisas que ele estava falando, mas principalmente por causa das obras que ele estava fazendo. E ele fala assim, poxa, nem pelas obras vocês não creem em mim? Né? Quem é que faz isso? Só Deus, né? Então, que o Senhor nos conceda, né, essas experiências, amém?